E a casa caiu, e a internet caiu, e a porra caiu toda. Vambora? Se liga no ponto, bora continuar, meu povo. Então é isso, meu Brasil. Vamos continuar aqui, seguindo o nosso esquema. Cadê que é o que tem pra janta? Então tá. Aí, o que rola aqui, meu povo? Se você transmitir o bem sem dar aos demais bichinhos ali a nossa preferência, aos demais herdeiros, eles vão poder o quê? Adjudicar o bem, 180 dias. Como a gente estava mencionando, prazo decadencial. Prazo decadencial. E esse prazo decadencial, se você deixar passar, você perde o próprio direito, acabou, não vai poder reclamar nada. Mas, professora, e se der uma merdinha no seguinte sentido? Eu tenho aqui no desenho que você fez, por exemplo, 3 herdeiros. Imagina que o herdeiro rosa resolveu alienar a cota dele. Ele foi lá e alienou para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Aí o herdeiro amarelo, ele quer adquirir o bem. O herdeiro azul quer adquirir a cota. Aí eu te pergunto, em sendo vários herdeiros para exercerem o direito de preferência, o que a gente faz aqui nessa parada? O que nós vamos fazer? A internet resolve? Não, mas o Código Civil sim. O Código Civil vai dizer aqui, ó, sendo vários os co-herdeiros, a exercer a preferência, tá vendo aqui? Não vou ficar mexendo muito não, senão trava. Entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Então, se eu tenho vários, a gente vai dividir entre eles. Belezura? Show de bola? Maravigold, maravigold. Agora, professora, vamos lá. Com quanto tempo eu tenho que abrir o processo de inventário? Essa pergunta não vai cair na sua prova de direito civil. Vai cair na prova de processo, porque tem a ver com o procedimento. Muito embora o Código Civil mencione 30 dias, você vai seguir a regra do processo civil, no qual aplica-se o prazo de 60 dias. Aí vem uma questão muito interessante de prova. A questão é assim, imagina que você tem esses herdeiros todos, eu estou arrumando aqui o Código Civil. Imagina que você tem esses herdeiros todos. Ocorrida a morte, por exemplo, a morte aconteceu aqui às 20 horas e 5 minutos. A morte aconteceu às 20 horas e 5 minutos. Isso quer dizer que, pelo princípio da Saizine, transmite-se imediatamente a posse e a propriedade dos bens aos herdeiros. Então, às 20 horas e 25 minutos, transmitiu a posse e a propriedade dos bens aos herdeiros. Porém, existe um fenômeno que nós não podemos deixar de mencionar, que é a aceitação e renúncia de herança. A parada é mais ou menos assim. Quem quiser dar o print nessa tela, prepara o print para 3, 2, 1. Vamos mudar a tela. Quando ocorre a morte, a gente tem a herança e no mesmo momento que ocorre a herança, pelo princípio da Saizine, estampado no 1784, tá? Você vai ter ali o momento de transmissão da herança aos herdeiros. Só que essa transmissão, ela é uma ficção, tá? É uma ficção. E em sendo uma ficção, a gente vai lembrar aqui que é preciso que
você tenha uma aceitação, tá? Você tem uma aceitação. A Yolanda perguntou, 60 dias? O Código Civil, o Código de Processo Civil, perdão, Yolanda, fala que o processo de inventário deve ser instaurado dentro de 2 meses, tá? Salvo engano, é o artigo 610 ou 611, tá bom? Então, 2 anos não, 2 meses. O que eu falei? 2 anos? Vou repetir. Yolanda, salvo engano, o Código de Processo Civil fala lá no artigo 610 ou 611, não me recordo, que o prazo deve ser de 2 meses. O que corresponde aí a 60 dias, tá? Vamos lá, viajei agora. E deve terminar, não esqueça, no prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério das peculiaridades da própria causa. Então, vamos lá. Ocorrida a morte da pessoa, transmite-se pela SAISINE automaticamente a posse e propriedade. Só que isso aqui, gente, é uma ficção. É uma ficção, porque está sujeito a a aceitação e a renúncia, tá? Aceitação e renúncia. Prof, tudo bem, mas me explica uma coisa. A aceitação, como é feita? Como a aceitação é algo mais tranquilo, mais light, lembre-se que a aceitação, diferente da renúncia, pode ser uma aceitação tácita ou uma aceitação expressa. Então, a aceitação da herança pode ser expressa. Você vai lá e fala, estou aceitando, pode ser por termo nos autos, por exemplo, ou pode ser uma aceitação tácita, tá? Tácita. Você vai ter uma aceitação tácita, e isso consta no artigo 1805 do Código Civil, tá? Você vai ter uma aceitação tácita e você tem a expressa pela declaração escrita e a tácita quando resultar de atos que sejam próprios da qualidade de herdeiro. Agora, a renúncia. Rapaz, renunciar significa eu não quero. Eu estou abrindo mão dessa herança, Brasil. Eu não quero receber a herança. Como é uma renúncia, o que a gente aprende de regra básica geral? A renúncia não se interpreta ampliativamente. A renúncia não se deduz. A renúncia tem que ser sempre expressa para qualquer situação de renúncia na sua vida. Então, a renúncia precisa ser obrigatoriamente expressa. E deve ser obrigatoriamente expressa quando você faz por meio de instrumento público, você vai lá no cartório e faz um documento no qual você está renunciando à herança, ou você pode fazer por termo judicial. Então, você pode fazer por instrumento público ou por termo judicial. O que é por instrumento público? Você vai lá no cartório e declara por escritura pública que está renunciando à herança, ou você pode simplesmente fazer no próprio processo de inventário. Entrou no processo de inventário, aí você vai lá e fala, eu não quero, excelência. Pronto, você vai simplesmente estar abrindo mão da herança. Só que tem um detalhe, você não pode utilizar a regra de renúncia de herança
para prejudicar alguém. Como assim, professora, para prejudicar alguém? Você não pode simplesmente chegar e falar assim: ai, vou renunciar à herança caso que eu sou devedor. Você não pode fazer isso. Imagina a seguinte situação. Imagina, isso aqui foi uma questão que foi cobrada pela própria FGV, tá? Vou ilustrar para vocês aqui uma questão FGV. Essa questão diz o seguinte, olha só. João deve 30 mil para Mário. Que Mário? O credor do João, para de pensar besteira. Deve 30 mil para o Mário. E ele não paga. O pai do João morreu e o João tem, basicamente, 100 mil reais para receber de herança, tá? Ele tem 100 mil reais para receber de herança. Sabe o que ele faz? Para evitar que o cara lá receba o dinheiro, sabe o que ele faz para evitar que o carinha receba o dinheiro? Ele pega e fala assim: vou renunciar à herança. Ele chega lá no processo e fala: juiz, eu não quero receber esses 100 mil reais. Eu te pergunto, vai dar bom ou vai dar uma merdinha? O que você me diz? Vou dar um intervalo de 2 minutos para buscar uma água e logo a gente retorna, tá? E aí eu abro novamente a nossa aula aqui no Instagram. Vamos lá. Rapidinho.
Então, voltamos. E aí, eu deixei um questionamento para você. E o questionamento foi: se acontece de termos uma situação de uma pessoa que tem um valor para receber e esse valor ela renuncia, ela deve 30 mil reais para um credor e ela tem uma herança para receber e no final das contas ela vai lá e renuncia à herança, justamente no sentido de não vou pagar para o meu credor. Pode ter uma saída aqui? Foi o exemplo que eu dei para você. A gente pode falar em uma saída nesse caso? O que você me diz? Esse caso aqui já cobrado pela FGV. Pode. E a saída está exatamente em um artigo, e foi uma questão exatamente assim, que é o artigo 1000, vou botar aqui de verde, 1813 do Código Civil, tá? 1813. O que diz o 1813? Se liga no ponto. Olha lá. O 1813 do Código Civil diz aqui o seguinte: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, o que é que o credor pode fazer? O Mário pode entrar no processo e falar: excelência, eu tenho aqui uma dívida para receber em relação a esse devedor renunciante e eu quero aceitar essa herança no lugar dele. Eu quero aceitar a herança no lugar dele. Aí eu te conto uma história. Ele vai aceitar a herança no lugar, só que tem prazo. E você tem que ter atenção em relação ao início de contagem desse prazo. Veja bem, a habilitação dos credores se fará no prazo de quanto tempo? 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Então, o prazo ocorrerá nos 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Gente, não são 30 dias contados a partir da renúncia. São 30 dias contados a partir da ciência da renúncia. Então, quando o credor tem ciência de que aconteceu a renúncia, ele vai poder, em 30 dias, se habilitar nos autos. A banca tentou te pegar nesse ponto. Colocou lá um prazo acima, botou assim, o cara renunciou, 45 dias depois, o credor teve conhecimento. O prazo de 30 dias vai começar a contar a partir do conhecimento, a partir da ciência. E aí, ele entra no processo e faz a chamada habilitação. Aí eu te pergunto, o João, que renunciou, renunciou à herança. Aí vem o Mário, o credor. Vem o Mário e aceita no lugar do devedor e fala: excelência, eu aceito. O que o juiz vai fazer? Vai colocar o Mário, o credor, no lugar do devedor herdeiro renunciante e entregar os 100 mil para o Mário? Não. Ele vai pegar, vai aceitar o Mário no processo como credor, vai pagar os 30 mil, para o Mário e os outros 70 mil vai para o João? Não. Os outros 70 mil, ele vai ser entregue aos demais herdeiros, porque em relação aos outros 70 mil, permanece a renúncia. Para o cara não falar: ai, deixa eu ver aqui, se der uma merda, eu vou receber de qualquer jeito. Não, meu amigo, não vai. Não vai. Em relação a isso, permanece a renúncia.
Beleza? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a lei. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Beleza? Show de bola? Maravigold, maravigold. Então, seguinte aqui é esse. O nosso glorioso João se ferra. E qual que é o prazo do artigo 1813? 30 dias a partir da efetiva ciência. Mas vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu tô lá, né, dando uma de... Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Tô lá dando uma de doida, lá no processo de inventário. E aí eu renunciei para poder ver se eu ia me dar bem, e pé, e pô. Aí eu me dei mal. Me dei mal. Real oficial. Posso revogar a minha renúncia? Ai, excelência, me arrependi, quero voltar atrás. Não. Tanto a aceitação quanto a renúncia são irrevogáveis. Aceitou, acabou, já era. Renunciou, acabou, já era. E vida que segue, vamos resolver a pendenga. Roberta, eu sou herdeira legítima, eu vou receber a herança legítima e vou receber um testamento, porque eu também fui beneficiada em um testamento. Eu posso renunciar tudo? Pode. Eu posso aceitar tudo? Pode. Você pode aceitar o testamento e renunciar à legítima? Pode. Você pode renunciar o testamento e aceitar a legítima? Pode. Você pode renunciar à legítima? Pode. Aí, tempos depois, descobrem que estava faltando um bem a ser partilhado. Descobrem um bem novo. Aquela renúncia lá atrás abrange o bem novo que surgiu agora? Não. Você vai ter que manifestar de novo sua aceitação ou a renúncia. Eu não posso aplicar a renúncia para tudo, para todos os momentos. Ok? Lembrando que partilha, divórcio, dissolução de união estável, sempre que houver interesse de incapaz, tem que ser judicial. Por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar que nos processos de inventário, quando houver o interesse de um incapaz, nós temos que lembrar da regra do coração do processo civil, que é: chama o Ministério Público para o processo. Agora, deixa eu te contar uma parada aqui muito bacana. Se quiser dar o print nessa tela, prepara o print. 3, 2, 1. Patita, é exatamente o que eu acabei de te explicar sobre a renúncia parcial, tá? Agora, por ser renúncia um ato puro, eu não posso submeter a renúncia a uma condição. Ai, gente, é o seguinte, se for um valor muito bom, eu aceito. Se não for, eu não aceito, gente. Outra coisa também. Se acontecer XYZ, eu quero. Se não acontecer isso, eu não quero. Não pode. Aceitação e renúncia são termos puros, são atos puros, que não estão sujeitos a condição e tampouco termo e encargo, tá? Beleza? Vamos lá. Aí, eu vou te colocar um ponto aqui importante para você refletir sobre isso. Vamos lá. Quando ocorre a morte, você sempre tem o fenômeno do herdeiro. Agora, atenção ao máximo, tá? Você sempre tem o fenômeno do herdeiro. O herdeiro, ele pode aceitar ou ele pode renunciar. Quando o herdeiro promove a renúncia, a cota dele gera o chamado direito de
acrescer. Roberta, o que é esse direito de acrescer? É assim, ó. Se eu tenho aqui a herança e essa herança está dividida em 3 cotas, posto que são 3 herdeiros. Tá vendo aqui? Tá dividido em 3 cotas, posto que são 3 herdeiros. Eu tenho o herdeiro 1 com 1/3, o herdeiro 2 com 1/3, o herdeiro 3 com 1/3. Vamos supor que esse patrimônio seja no valor de 30 mil. Só para facilitar minha conta aqui, que eu não sou boa de conta, não. 30 mil. Se o herdeiro 3 promove a renúncia, a cota dele, que seria correspondente ali a 10 mil, será acrescida ao 2 e ao 1. Em que sentido, prof? Ora, são 10 mil que voltam para o bolo. Então, esses 10 mil eu vou dividir atribuindo uma parte para o herdeiro amarelo e uma parte para o herdeiro azul. Tá entendendo? Eu vou dividir a cota do renunciante acrescendo os demais herdeiros. Por quê? Porque a renúncia ela é abdicativa. A renúncia é quando você abre mão daquele valor. Algumas pessoas fazem de maneira equivocada e errada a renúncia a favor de alguém. Isso não é uma renúncia, isso é uma cessão. Porque se eu falo, como herdeira número 3, vou renunciar a favor do herdeiro 1, eu quero que a minha cota vá para o herdeiro 1. Meu irmão, você não está renunciando. Você está aceitando e transmitindo a herança para alguém. Tá entendendo o que está rolando? Você está renunciando e transmitindo a herança para alguém. Você está, então, na verdade, aceitando e cedendo. Se você renuncia e transmite, você está aceitando e cedendo. Tá fazendo merda. Entendeu? Cuidado, porque isso também pode cair na sua prova. Dá o print na tela, se você quiser. E aí, eu te digo um outro ponto, muito importante. Para você ser, presta atenção agora, para você ser herdeiro, você precisa estar vivo no momento da morte do autor da herança, que a gente chama de decujus, tá? Ou, pelo menos, concebido. Então, você tem que estar vivo ou, pelo menos, concebido. Prof, como assim? Ora, se o pai morre, quem vai receber a herança daquele pai são os filhos. Os filhos precisam estar vivos no momento da morte ou, pelo menos, concebidos. Pronto, é isso. O que é uma pessoa concebida, professora? Ah, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, tá dentro do ventre materno. Ou tá congelado lá no laboratório da FIV. E é isso. Mas vai cair isso na sua prova, não. Tem que estar vivo ou pelo menos concebido, ok? Isso quer dizer que uma pessoa morta, ela está excluída do recebimento da herança, salvo o fenômeno de representação, que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, via de regra, a pessoa está o quê? Excluída. E eu sinto no meu coração
que alguma coisa sobre isso vai cair. Como que uma pessoa que seria herdeiro não recebe a herança? Não recebe a herança se ela estiver morta. Mas como que uma pessoa viva que entra no conceito de herdeiro não receberia a herança? Se nós tratássemos essa pessoa como morta. Já pensou você chegar para a pessoa e falar assim, você é tão merda humana que para mim você é uma pessoa morta. Pois saiba que isso existe. Você tratar uma pessoa viva como se morta fosse, existe aqui no direito sucessório. São fenômenos pelos quais você retira do herdeiro a possibilidade de recebimento de uma herança. Professora, como que eu faria isso? Duas formas. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Nós temos duas formas. Nós podemos ter o seguinte. Vou botar assim, ó. Nós podemos ter duas formas de tratar essa pessoa como se fosse uma pessoa. Vou até botar aqui de preto. Como se fosse uma pessoa morta, mesmo estando viva. O que a gente pode lembrar aqui do caso de indignidade e do caso de deserdação? O caso da Suzanne Richthofen, que ninguém deixa essa mulher em paz, é estampado no 1814. E quais são os casos de indignidade? Se liga no ponto. Eis os casos de indignidade. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se trata, que é o de cujos, o morto, o extinto, o falecido, o cônjuge dele, o companheiro dele, os ascendentes dele ou os descendentes dele. Foi o caso da Suzanne. Ela matou os pais. Ela matou os autores da herança, tá? Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, o morto, ou incorrerem em crime contra sua honra, de seu cônjuge ou de seu companheiro. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Aí, o que nós vamos ter aqui? O que nós vamos ter aqui? Chama a pessoa e fala: meu querido, o seguinte é esse, você está excluído do recebimento da herança. Só que, ai, meu coração, porque nós tivemos uma alteração, não, uma coisa boa inserida nesse dispositivo. Por quê? Porque quando acontece a indignidade, atenção agora, quando acontece a indignidade, a gente precisa ajuizar uma ação declaratória de indignidade. Quem que vai fazer isso? Os demais herdeiros. Indignidade. Essa ação declaratória deve ser promovida no prazo de 4 anos de decadência
óbvio, contados da morte. Tudo bem? Então, cuidado. Não basta só a indignidade. Eu preciso de uma decisão judicial excluindo essa pessoa. Aí, gente, deixa eu te contar aqui. Você exclui essa pessoa. Exclui a pessoa. Só que nós tivemos, agora, uma inserção muito top no ano de 2023. Porque a pessoa vai lá e mata o pai. Aí, como se não bastasse matar o pai, esculhambar a família inteira, destruir a família inteira, os outros herdeiros, os irmãos daquela pessoa, por exemplo, ainda vão ter que ajuizar uma ação contra esse infeliz que matou o pai para pedir para o juiz declarar que ele é indigno e falar: juiz, declara que esse imbecil é indigno. Aí agora, em 2023, nós temos uma coisa top. Segura, olha isso aqui. Olha isso aqui. 1815-A. Em qualquer dos casos de indignidade no artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará imediatamente a exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do 1815. Então, o que a gente tem agora? Pode acontecer da gente não precisar movimentar essa sentença ou essa ação declaratória, principalmente se depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória der tudo certo, o cara está excluído do recebimento da herança. O cara está excluído do recebimento da herança. Olha que sensacional. Sensacional uma parada dessa. O cara está excluído do recebimento da herança. Vaza, meu amigo. Isso aqui pode cair na sua prova, porque isso aqui é algo muito, muito recente, tá? Mas tipo assim, real oficial, muito recente. Aí, o povo pergunta, mas professora, pode rolar um perdão aí nessa parada? Pode. Imagina, o filho tentou matar o pai não morreu porque foi uma tentativa, o filho foi até condenado. E aí o pai vira e fala assim: ah, eu perdoo meu filho. Só que esse perdão, ele tem uma forma específica. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado a criatura em testamento ou outro ato autêntico. Em testamento ou outro ato autêntico. Então, assim, você pode até falar: filho, eu te amo tanto que eu te perdoo. Nani, não. Vai ter que perdoar expressamente, por testamento ou outro ato autêntico, mas tem que ser expressamente. Só que aí, o que rolou? Me disse isso não é uma questão de prova. Olha o que rolou. O cara pegou e tentou matar o pai. Não matou o pai. O pai foi lá. O pai foi lá e fez um testamento deixando a casa de praia pro filho que tentou matar ele. Deixando a casa de praia pro filho que tentou matar ele. Olha só. Significa que ele perdoou? Ele, sabendo que o filho tentou matar ele, ainda assim foi lá, fez um testamento, deixando a casa de praia para aquele filho. Significa que ele perdoou? Se liga no esquema. Olha isso. Parágrafo único do 1818. Não havendo reabilitação expressa, ou seja, se a pessoa não fez o perdão expresso, não perdoou expressamente o indigno, contemplado em testamento do ofendido,
Quando o testador, ao testar, já conhecia a causa de indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, cuidado. Se ele fez o testamento perdoando, vai receber tudo. Se ele fez o testamento sabendo da merda que aquele filho fez contra ele, e ele não falou nada sobre perdão, mas deixou a casa de praia para o filho, tá perdoado? Não, ele não tá perdoado. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele pode receber a casa de praia no testamento, se ao tempo que fez o testamento, aquele pai já sabia que o filho teria tentado contra a vida dele. Prof. do meu coração. E quais são os casos de deserdação? Os casos de deserdação, artigo 1961. Gente, você deserda a pessoa, né? Ah, eu vou te deserdar. Só que você não pode sair deserdando os outros do Neida. Tem um contexto para você deserdar. Você não vai sair deserdando a pessoa assim. Não quero que você receba aqui a herança. Não. Você deserda por um motivo. E o motivo está na lei. Só que diferente da indignidade que a gente vai movimentar depois da morte da pessoa por uma decisão judicial, ou se a própria pessoa ali, o indigno, for condenado judicialmente, você vai, meu Brasil brasileiro, aqui na deserdação, você mesmo vai fazer o seu testamento deserdando a pessoa. Você mesmo vai chegar e vai falar assim, seguinte eu não quero que meu filho receba a herança. Só que assim, para o seu filho não receber herança, você tem que ter um motivo muito plausível. Dá uma olhada. O herdeiro necessário. E por que a gente vai deserdar só o herdeiro necessário? Porque o herdeiro necessário é o único tipo de herdeiro que vai ter que obrigatoriamente receber alguma coisa da herança. Quem que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário é quem? Vamos lembrar? Herdeiro legítimo é aquele previsto em lei. Quem são os herdeiros legítimos? Na ordem de vocação hereditária, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, irmãos, na ordem, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Desses herdeiros legítimos, quem é considerado herdeiro necessário, que é aquela criatura que necessariamente vai receber algum bem? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. De novo, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Meu amor, deixa eu te falar. Se você não tem herdeiro necessário e você pode dispor do seu testamento da forma que você quiser, para que é que você vai deserdar o seu irmão? Vai perder tempo com isso? Não, já faz o testamento dispondo dos seus bens para quem você quiser, excluindo o seu irmão. Como você não pode excluir o herdeiro necessário, é que existe a parada da deserdação. E quais são os casos? Vamos lá. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos de indignidade. Ai, professor, então se o infeliz tentou me matar, eu já posso meter no testamento que eu não quero que ele receba? Pode. De boa. Agora, se ele te matou, tu não tem como incluir isso no testamento, a não ser que você volte do além e faça alguma coisa. O que não vai dar, não vai dar. Ninguém nunca fez isso. Além das causas mencionadas, então, no 1814, que autorizam a parada aqui,
de deserdação, você tem, ó o sono batendo, a possibilidade de deserdar os seus descendentes, tá? A deserdação dos descendentes pelos ascendentes, o pai que deserda o filho, por ofensa física, por injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Rapaz, a parada aqui é complicada. Desamparo do pai, da mãe, do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Isso aqui caiu na prova da OAB. O pai teve uma doença, uma grave enfermidade, e aí, no final das contas, a filha simplesmente abandonou o pai, falou, não vou ajudar. O pai melhorou, foi lá no cartório, meteu um testamento e falou, eu não quero que esse inferno receba a herança. Por quê? Porque quando eu precisei, ela me negou. Além das causas também do 1814, autoriza a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, porque deixa eu te falar, é uma via de mão dupla. O filho pode deserdar o pai. O filho também pode deserdar o pai. Mas, claro, pelos mesmos motivos. Por ofensa física, por injúria grave, por relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou do marido ou companheira da filha ou da neta. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Aí a pessoa vai lá e faz o testamento. Só que não basta você colocar no testamento que você está deserdando a pessoa. Você tem que dizer a causa. Somente com expressa declaração da causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Professora, a pessoa morreu. Foram lá e abriram o testamento. Ai, meu irmão, não basta só isso. É igual a indignidade. Tipo, bora ter que fazer alguma coisa. Ocorrido isso, artigo, então, 1961, ocorrida essa parada aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, vamos ter que entrar com uma ação, nós os outros herdeiros, né? Declaratória de deserdação. Essa ação também tem o prazo de 4 anos. Óbvio, de decadência, não é de prescrição. Também tem um prazo de 4 anos de decadência. E será contados, esses anos aí serão contados a partir de quando? Da abertura do testamento. Não é da morte. Porque, gente, ninguém morre já assim. Eis o meu testamento. Ninguém faz isso. A pessoa morre, aí vamos verificar se ela tem um testamento, aí vamos abrir o testamento, aí vamos olhar. Tem uma deserdação. Rápido, chamem um advogado, vamos ajuizar a ação, temos 4 anos. Por que contados do testamento? Porque é óbvio, você só vai ter conhecimento da causa de deserdação a partir de quê? Do testamento. E é sobre. Dá uma olhada aqui. Porque a gente prova o que a gente diz. Olha o que temos aqui, então. O direito de provar a causa da declaração extingue-se no prazo de 4 anos a contar da data da abertura do testamento. E é isso. Agora que a gente conversou sobre tudo isso, eu vou vender tudo e vou viajar. Vai nada, Brasil. Quando você começar a ver seus herdeiros aí tudo, ai, a gente não tem nada. Vai ficar tudo bad na bad, vai deixar as coisas aí pro povo brigar. Ao invés de deixar para os herdeiros quebrarem o pau, meu irmão,
faça logo uma holding, né? Contrata a professora Lohane, faz uma holding, a professora Lohane e a professora Roberta. Faz uma holding, né? Faz um testamento, já deixa tudo partilhado. Ai, que inferno. Vambora. Se quiser dar o print, dá o print e vamos seguir, que agora eu vou te falar uma coisa interessante. Bom, a pergunta que eu vou te falar, que eu vou te fazer agora é: todo mundo sempre pode fazer um testamento? Todo mundo sempre pode fazer um testamento? Ó, pergunta. Todo mundo sempre pode fazer um testamento? A resposta é sim. Todo mundo sempre pode fazer um testamento. Prof. Mas me falaram que eu não podia, não. Você sempre pode testar. Sempre. A diferença é o quanto que você pode colocar no testamento. Vambora? Dá uma olhada aqui. Nós temos 2 tipos de sucessão, que são as regras que vão levar em consideração a forma de partilha. Nós vamos mencionar aqui a chamada sucessão legítima e a sucessão testamentária. Tá? Nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima vai acontecer quando a pessoa, o autor da herança, faleceu. O autor da herança faleceu, presta atenção agora. O autor da herança faleceu sem deixar testamento, tá? Nós vamos aplicar as regras de sucessão legítima quando a pessoa falece sem deixar testamento ou possui herdeiro necessário. Se essa pessoa tem herdeiro necessário, obrigatoriamente, você vai ter que deixar a regra de sucessão legítima ser aplicada. Não tem para onde correr. Mas, prof, quando a gente fala da sucessão legítima, a gente está seguindo as regras da lei. E essa lei vai dizer, vou botar mais para cima aqui, vou botar de azul. E essa lei vai dizer quem é herdeiro, chamado de legítimo, porque é o herdeiro previsto na lei. Tá entendendo? É o herdeiro previsto na lei. Quem são essas pessoas? Bora na ordem, meu Brasil brasileiro, segue o bonde junto comigo agora. Quem são os herdeiros legítimos previstos em lei? Primeiro, descendentes do morto. Se não houver descendente do morto porque a pessoa morreu sem deixar filhos, Andréia, sua pergunta, a gente vai para quem? Para os ascendentes. Meu povo, deixa eu te falar. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou te contar. Morreu, sucessão legítima, a herança segue primeiro aos descendentes. Quem são descendentes? Vamos lembrar do parentesco na linha reta pela descendência, que é infinito. Quem são os descendentes? Filho, neto, bisneto, e pá, e vai, e para baixo, e todo mundo. Só que se uma pessoa tem ao mesmo tempo, todo mundo lá, vivo, de filho, neto, bisneto, primeiro a herança fica na categoria dos filhos. Não havendo filhos vivos,
vai para os netos. Não havendo netos vivos, vai para os bisnetos. E por aí vai. Eu não vou distribuir a herança entre todo mundo de descendente, não. Eu vou distribuir para a primeira classe de vivos mais perto do morto. Quem é a classe mais perto do morto? Filho. Então, se tem 10 filhos, mas 5 ainda estão vivos, eu vou distribuir entre os 5. Não, não tem nenhum vivo, bora para os netos. Não, não tem nenhum neto vivo, bora para os bisnetos. Professora, não tem descendente vivo. A gente vai para os ascendentes. Quem são os ascendentes? Pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Aí, meu povo, olha que legal isso. Olha que legal. Mesma regra. Tem eu. Aí tem meu pai e minha mãe. Mas eu também tenho vivo meu avô e minha avó. E eu também tenho vivo meu bisavô e minha bisavó. Imagina que massa, velho, você ter esse tanto de gente pra cima assim. Só pra te mimar. Você tem esse bando de gente aí. Mas para em quem está mais próximo do morto. Para no pai e na mãe. Se o pai e a mãe forem falecidos, porque você tem que estar vivo para receber. Se já forem falecidos, a gente segue para os avós. Se os avós já forem falecidos, segue para os bisavós. Não, não tem ninguém vivo para cima. Aí a herança vai integralmente para o cônjuge ou o companheiro. Para tudo. A regra sucessória a ser aplicada para o cônjuge e para o companheiro é a mesma regra. Por que é a mesma regra? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que trabalhava a regra sucessória do companheiro diferente da regra sucessória do cônjuge. Ser companheiro era muito pior do que ser cônjuge. E aí o Supremo falou, aplica tudo igual. Ficou a regra de cônjuge e companheiro para todo mundo. Não havendo cônjuge ou companheiro, a herança vai para os colaterais. Ficou uma bosta aqui, né? Vamos escrever de novo aqui. Vai para os colaterais. Quem são os colaterais? Segue uma ordem também. Primeiro, irmãos. Não havendo irmãos, vai para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, vai para os tios. Não havendo tios, vai para os primos. Vamos colocar os graus desse povo aqui? Olha lá, irmãos são colaterais de segundo grau, não existe colateral de primeiro grau. Sobrinho, terceiro grau. Tio, terceiro grau. E primo, quarto grau. Só que eu vou entregar a herança nessa ordem. Se tiver irmão, eu entrego entre os irmãos. Se tiver sobrinho, eu entrego para o sobrinho. Se tiver tio, eu entrego para o tio. Tio e sobrinho, embora sejam, vamos ver se dá para enxergar aqui nessa telinha. Tio e sobrinho, embora sejam de terceiro grau, o sobrinho tem preferência. O sobrinho tem preferência. Tá entendendo? O sobrinho tem preferência. Ele não concorre com o tio. Presume-se, gente, que você ama muito mais o seu sobrinho do que o seu tio. Óbvio. Eu, pelo menos, sou assim. E aí, vamos lá. A herança, então, primeiro vai para o descendente. Não havendo descendente, vai para o ascendente. Não havendo ascendente, vai para o cônjuge ou companheiro. Não havendo cônjuge ou companheiro, vai para o irmão. Não havendo irmão, vai para o sobrinho. Não havendo sobrinho, vai para o tio. Não havendo tio, vai para o primo. E pronto. Roberta, não tem ninguém, vai para o Estado. É reconhecida a herança jacente e vacante. Tá? O fato é, a minha pergunta é, a pessoa sempre pode fazer testamento? A pessoa sempre pode fazer um testamento? Pois muito que bem, sim.
A pessoa sempre pode fazer o testamento. Sempre, sempre pode fazer o testamento. A diferença é quanto que ela pode deixar. Então, na sucessão testamentária, você vai lá e faz o seu testamento. Quanto que você pode deixar em testamento? Quanto que você pode deixar em testamento? Você pode deixar em testamento 100% do... Vou botar o até, tá? Vamos lá, vou botar assim, ó. Você pode deixar até 100% dos seus bens, ou você pode deixar até 50% dos seus bens. Você pode dispor 100% dos seus bens. Olha para cá. Você pode dispor 100% dos seus bens se você não tiver herdeiro necessário. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Esse povo aqui é chamado de herdeiro necessário. Se você tem herdeiros necessários, você não pode dispor mais do que 50%. Se você tem herdeiro necessário, você só pode dispor até 50% dos seus bens. Tudo bem? Show de bola. Aí vem um detalhe. Professora, mas esse detalhe é um detalhe muito do coração, de que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. É muito, gente, é tipo detalhe muito do coração, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que está rolando. Imagina você que João, primeiro caso aqui, ó. João, imagina você que o João, ele não tem herdeiro necessário. O João não tem herdeiro necessário. E ele foi lá e fez um testamento dispondo 100% dos bens dele para o amigo. Olha o que rolou nessa parada aqui. Ele foi lá e dispôs 100% dos bens dele, porque ele não tem... Gente, Brasil, presta atenção aqui. Ele não tem herdeiro necessário. Ele foi no cartório por instrumento público, o testamento público, fez lá 100% dos bens dele para o melhor amigo dele. Ponto. Ele tá errado? Não, ele tá certo. Só que aí a vida passa, a vida continua. E ele teve o herdeiro necessário. Nasceu o menino. Nasceu o menino. O filho dele nasceu. E sabe o que aconteceu? Ele pegou e morreu. Pegou e morreu. A minha pergunta é: ele pegou e morreu. Brasil. O que acontece aqui com esses bens? O herdeiro necessário surgiu depois. Acabei de destruir aqui o nosso estúdio. Deixa eu ver se eu consigo, gente, botar uma carga aqui nesse telefone, porque senão ele vai acabar desligando. Vamos lá. Acho que vai dar para segurar um pouquinho aqui, até a gente terminar, já tá terminando. Peraí. Senão, né, gente, termina aqui e vocês não vão saber o final da história. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? O herdeiro necessário surgiu depois do testamento. O que vai acontecer? O cara morreu, e aí eu te pergunto, vai para onde esse bem?
essa questão do testamento? É caso de quê? É caso... Ai, que angústia. É caso de rompimento do testamento. Porque eu não tenho como definir que se ele tivesse o herdeiro, ele ainda assim entregaria o bem para a pessoa. Então aqui nós vamos ter um caso de rompimento. A banca sempre cobra isso. Ah, o herdeiro necessário surgiu depois. Então é caso de quê? De rompimento. Tá? Agora, professora, a pessoa já tem o herdeiro necessário. Foi lá e fez o testamento dispondo 70% dos bens, ou seja, ela passou do valor. Tá vendo? Ela tem herdeiro necessário, ela foi lá e passou do valor. Se ela passou do valor, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ela já tinha herdeiro necessário, ela passou do valor, nós vamos ter um caso de redução da disposição testamentária. O que o juiz vai fazer? O juiz vai simplesmente, reduzir a disposição testamentária. O juiz vai reduzir para encaixar no ponto dos 50%. Então, eu tenho filho, aí eu fui lá no cartório, fiz um testamento público, dispondo 70% da minha herança para meu amigo Gustavo Brígido, que entrou aí na nossa live. Tá errado. Mas eu já sabia que eu não podia fazer isso e eu fiz. Aí, se eu fiz, o que rola? Morri. O juiz vai abrir o testamento e vai falar, rapaz, quando ela fez esse testamento, ela tinha herdeiro necessário. Então, eu vou ter que o quê? Reduzir a disposição testamentária para encaixar dentro do modelo de 50%. Pronto. Top. Vamos voltar. E quais são os tipos de testamento que nós podemos fazer? O básico. Testamento público, que eu vou lá no cartório, digo ao tabelião o que eu quero e ele registra. Lembre-se que a pessoa que é cega somente pode testar na forma pública. Testamento cerrado, que eu levo para o tabelião meu testamento pronto, escrito, bonitinho, e ele faz apenas o registro de que aquele testamento existe, coloca dentro de um envelope, costura o testamento, e o testamento particular, que é o mais problemático de todos, porque ele não tem envolvimento de cartório, e aí dele pode sumir, ele pode desaparecer, tá? Lembrando que o testamento é revogável a qualquer tempo. A cláusula, a disposição testamentária pode ser revogada a qualquer momento. Pode ser revogada a qualquer momento, gente. E se isso acontecer, existe uma disposição testamentária que, se constar dentro do testamento, ela não revoga, é o reconhecimento do filho. Reconhecimento de filho. Ah, reconheço o João como meu filho. Aí depois eu vou lá e revogo o testamento. Essa disposição de reconhecimento de filho é irrevogável, ainda que o testamento todo esteja revogado. O filho fica lá, tá? Roberta, fez o testamento, dispôs 100% dos bens e o filho que era desconhecido aparece. É caso de rompimento do testamento, porque eu não tinha conhecimento de que eu tinha um herdeiro necessário. Tudo bem? Nós temos casos também de testamentos excepcionais. Por exemplo, o testamento aeronáutico e o marítimo, que é feito a bordo de aeronaves ou de embarcações. A pessoa vai passar mal, chama o comandante, pelo amor de Deus, que eu quero fazer minha disposição de última vontade, porque eu tô achando que eu vou morrer aqui. Socorro! Aí, o que tem?
a gente vai chamar o comandante, ele vai fazer o testamento ali na hora, vai registrar no livro de bordo, mas a pessoa tem que morrer, gente. Porque se ela não morrer dentro dos 90 dias subsequentes ao desembarque, esse tipo de testamento perde a eficácia. E o testamento militar da galera que tá lá, né, em embate, em combate, pipipi, popopó, essa galera aí, ela também pode fazer o testamento. Aliás, é a única forma que você tem de fazer o testamento oral, tá? O testamento oral que você pode fazer ali dos militares que estão no fronte, no combate, acaba ali recebendo um tiro ou alguma coisa e estão prestes a falecer, tá? Prof, o caso do Zagallo tá dentro disso? Tá. Ele pegou e fez o testamento dele lá, respeitando a legítima. E, gente, deixa eu falar. Você pode fazer o seu testamento dispondo os 50% que você pode dispor para quem você quiser. Para quem você quiser. Se você quiser dispor para um dos seus filhos porque ele é o preferido, dispõe. Ele continua tendo direito à parte da legítima, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então é isso. Aí agora, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Nós terminamos o nosso encontro de Roberta de Neve e as 6 questões. Esse primeiro encontro aqui de sucessões. Nós terminamos hoje. Só que eu tenho um outro programa no qual uma parte é muito coincidente com o que a gente trabalhou aqui, mas uma outra parte, uma segunda parte, te ensina a fazer as regras de partilha de bens. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou postar, você que está acompanhando a nossa aula aqui no YouTube, a nossa aula aqui no Insta, eu vou postar nos stories do meu Instagram aqui, @prof. Roberta Queiroz, eu vou postar nos stories aqui essa aula de hoje, se você tiver perdido, e essa outra aula que já está pronta no meu canal Direito Como Nunca Se Viu, do YouTube, falando as partilhas de herança. Além disso, eu vou postar lá no meu Instagram, @prof. Roberta Queiroz, os próximos encontros do Roberta de Neve. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser um encontro sobre sucessão não, bocó, foi agora. Sobre família. Sobre família. E se você quiser dar o print nas aulas, nos encontros de hoje, nos slides de hoje, perdão, você vai fazer isso agora. 3, 2, 1. Esse é o slide 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Uma pergunta que surgiu ali no chat é: professora, e se o herdeiro aparece e a partilha já foi feita? Ele pode reclamar dentro do prazo de 10 anos a sobrepartilha. Ele pode reclamar no prazo de 10 anos a sobrepartilha, tá bom? A Adriana sugeriu ali de 7 às 21, a próxima aula de família. Rapaz, vocês acham que eu dou conta de ficar esse tempo todo falando? Gente, tem hora que eu não aguento ouvir mais a minha voz. Eu fico estressada. Qual a pergunta da Maria, Rafa? Acho que eu respondi. Sobrepartilha. Ele vai fazer a sobrepartilha por meio de uma demanda chamada ação de petição de herança, tá? Então vamos recapitular, porque a gente sabe que recordar é viver. Vou postar no meu Instagram, nos stories, essa aula de hoje, pá. Aí nos stories seguintes eu vou postar o link da aula sobre partilha de bens. Essa aula sobre partilha de bens você vai obrigatoriamente assistir. A primeira parte dessa aula tem um monte de informação que eu acabei falando hoje, mas tem outras também diferentes. Mas também tem informação de partilha de bens, partilha de herança. Então você precisa acompanhar essa segunda aula que eu vou te mostrar. Vai estar Stories número 1, o link de hoje, Stories número 2,
o link da minha aula lá do meu canal do Direito Como Nunca Se Viu no YouTube, tá bom? E vou postar aqui no Insta o dia de gravação de encontro do próximo episódio, Roberta de Neve e as 6 questões, o episódio número 2, que é a parte de direito das famílias. Olha as perguntas que eu recebo. Professora, você está procurando namorado? Ah, e eu tô, gente, não vou mentir não. Ninguém quer. A melhor de civil. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. E é isso, meu Brasil. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. E estamos juntos rumo à sua aprovação ou até para você que quer aí aprender direito civil. Tá bom? Ei! Beijo. Tchau.